Olá pessoal, hoje daremos continuidade ao curso de extensão Cálculo Diferencial Integral via Software Máximo. Nesta terceira semana falaremos sobre limites. Na primeira parte, falaremos sobre o conceito de limite de uma função, comandos para o cálculo do limite na segunda parte, e falaremos sobre limites laterais e infinito, e por fim um exemplo sobre o teorema do confronto. Esta semana utilizaremos dois links como referência, mais o livro do Stuart, volume 1. Limite. O que queremos saber sobre limite de uma função? Queremos saber o que acontece com a função f de x quando os valores de x estão suficientemente próximos de x igual a a. Para isso, vamos ver no exemplo em f de x igual a x² menos x mais 2. Note que estamos preocupados com a vizinhança de x igual a 2 e não estamos preocupados com x igual a 2. Queremos saber o que acontece com a função quando os valores de x estão na vizinhança de 2. Então, para isso, vamos para o software máximo. Retornando ao software, então precisamos fazer o quê? Primeiro, definir a função que nós estamos interessados. E para isso vamos usar o conceito visto na aula anterior para definir uma função f de x, aí dois pontos igual, e aí a expressão. E aí então definimos a função f de x. E o que queremos fazer? Queremos saber o que acontece com a função na vizinhança de x igual a 2. Esta vizinhança a gente pode verificar de duas maneiras. Primeiro, para valores que estão à direita de x igual a 2 ou valores que estão à esquerda de x igual a 2. Vamos começar com valores que estão à direita de x igual a 2. Nesse caso, queremos valores suficientemente próximos. Por exemplo, a gente quer 2 mais 1 sobre 10, 2 mais 1 sobre 10 elevado ao quadrado, 2 mais 1 sobre 10 ao cubo. Tá? E neste caso, faremos um exemplo em que o 10 vai até 10 à quinta. Como fazer essa variação? Como fazer essa construção dos valores de x e aplicar esses valores na função? Bom, para isso vamos recorrer ao comando for. Queremos fazer um laço de repetição com i variando de 1 até 5. E isso vai somando esses valores 1 sobre 10, 1 sobre 100, 1 sobre 1000, vai somando aos valores 2. E vamos aplicar na função. Então, aqui para indicar quem é x, quem é o f de x, aqui o i vai de 1 até 5. Queremos que o x seja valores reais, então vai ser float, em aritmética de ponto flutuante, 2 mais 1 sobre 10. Quando o i for 1, aqui vai ser 1. E este resultado joga na função e imprime esses valores na tela. E aí faz o laço até 5 vezes. E aí temos como resultado aqui os valores de x, os valores de f de x, e vemos que o valor de f de x está ficando cada vez mais próximo do número 4. Isso com valores à direita de x. E à esquerda? Como será que fica à esquerda? Então, é a mesma construção, é o mesmo laço de repetição, mas ao invés de somar 1 sobre 10 elevado a i, nós vamos subtrair. Usando a mesma estrutura, fazendo aqui a subtração, 2 menos 10, 2 menos 1 sobre 10 elevado a i.
E aí temos os valores de x ficando cada vez mais próximo de 2 e o de f de x ficando cada vez mais próximo de 4. Então, com isso, a gente conclui que tanto para valores à direita de x quanto valores à esquerda de x, quando x tende a 2, o valor da função tende a 4, tanto à direita quanto à esquerda. Então, nós podemos escrever o seguinte: e se a gente está com valores à esquerda de 2, o resultado dá 4. Se estamos nos aproximando com valores à direita de 2, o resultado dá 4. Então, neste caso, o limite existe e dizemos que o limite é 4. Quando x tende a 2, f de x tende a 4. Numa escrita geral, estamos dizendo se x tende a A, f de x tende a L. Mas como ver isto graficamente? Como que nós podemos representar graficamente o limite? Então, para isso, nós vamos construir os pontos. Vamos utilizar o comando makeList para isso. Bom, eu vou usar aqui um novo programa para ficar separado a parte que construiu na tela e a parte que nós vamos construir o makeList. Então, eu vou redefinir aqui a função f de x, aqui redefinindo a função. E agora eu vou criar uma lista de pontos à direita, usando o comando makeList. Eu vou criar os pontos um pouquinho diferente daquele para ficar melhor de visual graficamente. Então eu vou criar os pontos 2 mais 1 sobre 2 elevado a i. I vai variar de 1 até 7. Então aqui vai ficar 2 mais meio, 2 mais 1 quarto, 2 mais 1 oitavo e assim por diante. E aqui o f desses valores. Estamos dentro do comando makeList, então estamos criando pontos, por isso que aqui está dentro do colchete. E o makeList, esta lista eu vou guardar no listd. Então, Shift Enter, então aí criou a lista de pontos à direita. Também vou criar agora a lista de pontos à esquerda, que é a mesma ideia. Ao invés de somar no valor 2, eu vou subtrair. Eu vou escrever aqui 2 menos 1 barra 2 elevado a i. Aqui no comando de cima eu não usei o float, e aí ele escreveu em forma de fração. E aqui no listd eu vou escrever em forma decimal, e aí eu vou usar o comando float. Então aí ele escreve os pontos em forma decimal. Funciona das duas maneiras. E então, vou desenhar esses pontos com o Draw 2D. Então, vou usar o Draw 2D. Vou definir aqui os eixos, definir o tamanho do visual do eixo X, do eixo Y. Vou usar o tipo de ponto 7. Cor vermelha para os pontos da lista D, ou seja, os valores que estão à direita de x igual a 2. Cor preta para os valores que estão à esquerda de x igual a 2. E cor azul para a função. Vou desenhar aqui a função. E vou destacar esses dois aqui em verde, essas duas retinhas, para destacar exatamente o ponto x igual a 2
e f de x igual a 2, que é 4. Tá? Então, Shift Enter, e aí temos esse gráfico. O que está acontecendo aqui? Note que este que está em verde, que é o x igual a 2 e o f de x igual, o f de 2, que é igual a 4, nós não estamos preocupados com eles, por isso que eu destaquei aqui que este não importa. Nós estamos interessados na vizinhança dele, ou seja, valores à esquerda e à direita. E aqui são os pontos à direita e aqui os pontos à esquerda. À medida que a gente vai diminuindo a distância de 2, né, ou seja, ficando cada vez mais próximo de 2 pela direita, os valores da f vão ficando cada vez mais próximos de 4. Isso também acontece aqui à esquerda. À medida que a gente vai aumentando, ficando mais próximo de 2, ou seja, se aproximando de 2 pela esquerda, a f vai chegando cada vez mais próximo de 4. Então, aí nisso a gente conclui que o limite de f quando x tende a 2 é 4 para esta função que a gente definiu, x² menos x mais 2. Bom, mas eu vou destacar mais informações nesse gráfico. Eu quero saber quem que é a vizinhança aqui de 2 e quem que é a vizinhança aqui de 4, né? Ou seja, o que acontece com os valores que estão na vizinhança de 2? O que acontece com o valor da função? Eu vou destacar isso. Para isso, eu vou fazer um outro gráfico. Eu vou acrescentar essa informação. O que eu vou acrescentar? Essa parte aqui em cor roxa, que é para fazer as delimitações. Então, essas quatro definições estão definindo essas 4 retas em roxo. O que elas estão determinando? Se a gente olhar aqui no eixo x, nós temos um valor de x dentro do intervalo 1.9 até 2.1. Então, aqui é 1.9 até 2.1. Esse intervalo, os pontos, qualquer ponto que eu pegar dentro desse intervalo, eles vão cair aonde? O f da função. Vão cair aqui, neste outro intervalo. E quem é este intervalo? É o f de 1.9 e aqui é o f de 2.1. Com isso, a gente consegue perceber o conceito formal de limite. Qual que é o conceito formal de limite? É que para todo epsilon maior que zero existe um delta tal que essa distância, sendo menor do que um epsilon, ou seja, pontos que eu pego aqui, a distância de x, de pontos que estão aqui, f de x, com relação a esse verde, essa distância sendo menor do que um epsilon, para todos os valores de x que estão definidos aqui, ou seja, qualquer valor de x que eu pegar aqui, qualquer um, vai cair dentro desse intervalo. E eu sempre consigo fazer isso para qualquer valor de epsilon que eu defini aqui em cima, ou seja, para qualquer distância entre o verde e o roxo que eu defini aqui em cima, eu sempre consigo infinitos pontos que estão dentro de um intervalo aqui em x, em que eu aplico, cai aqui dentro.
Isso garante que eu sempre vou ter essa aproximação, independente de saber quem é o f de x igual a 2. Independente, ele pode inclusive nem existir. E aí este gráfico nos ajuda a entender a definição formal de limite, que é para todo epsilon maior que zero, existe um delta tal que o módulo de f de x menos L menor do que o epsilon para todo x pertencente ao intervalo de x menos delta, x mais delta, sem considerar o x igual a A. Por isso que tem esse zero aqui, a distância de x menos A maior do que zero, porque a gente não tem o x igual a zero. E esse daqui, esta parte é que define o intervalo lá no eixo x. Ou seja, qualquer valor que você pegar lá, vai cair no intervalo definido lá no eixo y. Ou seja, qualquer epsilon que você escolher, ele vai definir um intervalo no eixo y, em que vai ter infinitos pontos que você vai pegar lá no eixo x, que vai estar dentro do intervalo definido pelo delta, vai jogar no valor de f e vai cair nesse intervalo aqui do eixo y. Quando isso acontece, a gente diz que o limite existe e escrevemos como limite de f de x quando x tende a A igual a L. Ou ainda, f de x tende a L quando x tende a A. Então, esse vem a parte conceitual de limite. Mas nem sempre a gente precisa fazer isso. Nós podemos utilizar as propriedades de limite que a gente estuda no cálculo. No caso desse curso, nós vamos utilizar os comandos definidos para fazer esse cálculo de limite, sem a gente precisar toda vez criar lista de tabela, ou seja, de x aplicando na f, analisar esses pontos, analisar esses gráficos ou analisar esses valores. Então, na segunda parte do curso, veremos esses comandos.